A Aline Tô ativou o aqui, vídeo. Então... tô aqui, tô Olha, Aline, eu vendo não só a vejo. Rô. Tá bom. Agora eu que Olha, não te vejo mais. a Rosa continua vendo, né? Rô, sim. Eu vejo Tudo as bem. três. Então tá bom, Rô. A Rô vai ver por nós três. Então, pra gente Vai. poder conversar. Eu tô bem, tô vendo as três. Quando terminar, na hora que gravar a live, vai aparecer as três. Porque aconteceu a mesma coisa quando eu fiz a live com a Muriel e com a Miriam. A gente não se via, mas na hora que gravou, aparecia as três bonitinho. É uma pena, Aline, eu Legal. não poder te ver, mas quando terminar a live, a gente Não, faz um videozinho, tá bom? Pra sim, se ver e falar um combinado. oi, tá bom? Tá bom, tá bom. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, especialmente nesse mês das mulheres, mês de março. Então, é um prazer que vocês estejam comigo e que vocês sejam minhas amigas e tão queridas. Eu sei também que vocês têm muito a falar aqui conosco, compartilhar o conhecimento de vocês. Para vocês que estão chegando, eu sou a Ana Paula, trabalho com coaching e psicologia positiva, então ajuda as pessoas a elevar seu bem-estar, seu autoconhecimento, suas realizações, tornar a sua rotina melhor, mais produtiva, né? Se sentir mais feliz, melhor consigo mesmo. Toda segunda-feira eu faço live aqui às 20 horas, e hoje o nosso tema que foi, como é que fala, meu Deus do céu, que foi ideia da Aline, é espiritualidade no trabalho. Então nós vamos falar sobre espiritualidade no trabalho, que normalmente é um tema que nós não ouvimos com frequência nas empresas, nos lugares, porque normalmente a gente ouve falar sobre, você precisa ter sucesso, como eu faço para crescer na minha carreira, como eu faço para ter uma promoção, enfim, entre tantos outros temas que nós vemos nas empresas. Mas falar sobre espiritualidade não é algo tão comum, objetivo, algo que a gente não consegue visualizar, né? A gente não tem como, assim, não ver, né? Você tem que vivenciar a espiritualidade. E para a gente poder, assim, começar a falar sobre esse tema, eu vou pedir para que as meninas se apresentem, para vocês conhecerem elas. A Rô já esteve aqui comigo, acho que em algumas lives. A Aline é a primeira vez. E aí eu vou pedir para a Rô começar a falar um pouquinho sobre ela, quem ela é, o que ela faz, o que ela deseja compartilhar aí com vocês. Exatamente. Eu sou a Rosângela, né? Sou analista contábil sênior na Arcos Dourados, em Barueri. É um tema muito importante, né? Interessante, porque, como você disse, eu acredito que não só o nosso crescimento dentro de uma empresa se resolve só com trabalho, né, com desenvolvimento, mas também o desenvolvimento da espiritualidade, independente de religião que seja. Mas isso nos ajuda e nos torna pessoas melhores, né, dentro da empresa. É Isso, gente, vamos bater um papo legal aí com todo mundo sobre isso. Então, obrigada. Aline, compartilhe. Vamos lá. Boa noite a todos. Prazer, Ana. Obrigada pelo convite e confiança. Minha primeira live, né? Tá tranquila. Então vamos lá. Eu sou a Aline, sou empreendedora, sou CLT também. E esse tema, eu acho que ele é de extrema importância, assim, como você bem colocou, né, Ana? Hoje em dia as pessoas pensam só em promoção, em aumento de salário, e esquece dessa parte que eu acho que é tão importante quanto as outras, né? E eu, né, como eu faço atendimento ao cliente, né, e trabalho presencialmente com o cliente, porque eu empreendo na área de eventos, então eu estou sempre em contato com pessoas. Então, eu acho que essa questão da espiritualidade, né, no trabalho, ela é muito importante para a gente ter um bom desempenho de conversa, de relacionamento, né, independente da religião, né, como você colocou, mas com um ser que você acredita. Então, acho que é de extrema importância. Muito obrigada. Aliás, a Aline, ela tem. É um buffet, né, Aline? É um buffet que a gente fala? É um buffet. Tem um buffet. A Aline foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu mudei para Barueri, que eu fiz um almoço aqui, e ela que fez o buffet do almoço, que é maravilhoso, aliás, né, gente? Já estou fazendo a propaganda aqui, quem quiser contratar, Ó, fiquem à vontade. É uma
uma delícia. Já Convite gostei do para almoços, merchan. jantares, estamos aceitando, né? Estamos aceitando. Nossa, é uma delícia, gente. A minha tia escrevendo aqui a primeira vez, a gente nunca esquece. Verdade. A gente tava na primeira live. Eu E já todo fiz as pessoas... 3. Pode falar, Ruth. Desculpa. Eu fiz 3 e na primeira eu travei bastante. Mas dá tudo certo. No final dá tudo certo. Quase morri na primeira. Também. Mas a gente vai pegando o jeito, vai acostumando. Então, todos vocês que estão aqui conosco, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, interagindo com a gente, fiquem à vontade, porque eu vou lendo aqui e a gente vai falando com vocês também, conforme fomos tendo a oportunidade. Então, como bem as meninas falaram, para a gente iniciar, né, elas já falaram um pouquinho aí também, o que é a espiritualidade? O que é a espiritualidade? É algo que é muito maior do que aquilo que a gente possa compreender, entender. Então, para cada pessoa é de um jeito. Algumas pessoas acreditam em Deus, numa energia, na fonte criadora, espíritos. Cada pessoa tem a sua forma de vivenciar a sua espiritualidade. Que é quando a gente pensa assim, qual que é o sentido da minha vida? Qual que é o propósito, né, de tudo isso acontecer, da gente estar na Terra, da gente interagir com as pessoas? Qual que é o motivo de tudo isso? Que é uma busca individual. E ela pode ser vivenciada através de uma religião, sim, né? Ali onde tem as crenças, os valores que um grupo acredita e segue aquilo como verdade, né? E é influenciada, assim, por aquela religião. E também pode ser vivenciada por pessoas que não têm religião, que se conecta assim com as coisas que são as coisas simples da vida, com a natureza, com as interações, com aquilo que faz bem, que traz bem-estar, que faz a pessoa realmente ter essa conexão. Então, tem essas duas formas. E também, o fato da pessoa ter uma religião não significa que ela vivencia a espiritualidade, que às vezes ela simplesmente vai lá, escuta, né, a religião dela, e às vezes ela não pratica. E é justamente aqui nesse ponto que a gente vai comentar, né, a importância da espiritualidade e de praticá-la no ambiente de trabalho, né? Como que isso vai influenciar, como que isso vai nos ajudar no nosso desenvolvimento, nas nossas interações, em fazer o nosso trabalho, que é uma coisa que às vezes a maioria das pessoas não dão atenção, né? E como que vocês, assim, falando, como a gente estava falando sobre o mês das mulheres, quando a gente fala sobre espiritualidade, inclusive, né, Aline, você falou muito sobre isso, que a mulher, ela vivencia um pouco mais essa experiência, né, da espiritualidade em todos os lugares que ela vai, né, Aline? Especialmente no trabalho também, né? É verdade, Ana. Eu percebo que a mulher, né, ela tem muito mais disso com ela, né? Homem, ok, tudo bem, não é nenhum preconceito, tá, gente? Tem homens aqui, eu sei, mas eu acho que a mulher, ela se entrega um pouco mais. Então, quando está passando por algum momento de estresse, algum momento de preocupação, eu acho que a mulher, ela tem já é da mulher, essa essência, né? De parar um pouco, fazer uma meditação, que seja ouvir um louvor, uma música que acalme. Ontem eu estava lendo uma reportagem que tinha uma mulher que ela estava contando que ela estava passando por alguns problemas e ela se conectou em abraçar uma árvore. E aquilo para ela foi ok. Ela ficou um tempão ali num parque, ficou abraçada com a árvore, então assim, é a conexão dela, né? E ela ficou em paz, ela saiu dali renovada, transformada. Então assim, eu vejo que a mulher, ela tem muito mais facilidade para isso. É muito difícil você encontrar um homem para dar um relato desse. Eu abracei uma árvore, que seja. Eu fiz uma meditação. Eu escutei uma música, consegui me acalmar, consegui, né, entrar no eixo, consegui raciocinar melhor, enfim. Então, eu acho que para a mulher, essa questão da espiritualidade, ela é muito mais forte do que para os homens. Eu acredito que, né, eu sei porque eu tenho experiência em casa, né, gente? Meu marido, né, então, assim, eu não vejo ele falar que vai, tô com uma situação complicada, vou fazer aqui uma meditação, vou escutar uma música, fazer alguma coisa, não. Então é muito eu, né, para fazer isso, do que ele. Sempre a mulher que puxa, né? É sempre a mulher que puxa, exatamente. Que saudade, Dani, também estou. Seja bem-vinda. Ô, Rô,
Sim. Você pensa algo também sobre isso, sobre a espiritualidade, a mulher, aproveitando, né, ainda o mês de março para a gente comentar um pouquinho sobre isso, se você quiser falar algo. Ah, sim. Não, claro. Eu acho que assim, tanto homens como mulheres, é igual a Aline falou, normalmente as mulheres acabam indo mais para o campo da espiritualidade. Isso a gente percebe até às vezes dentro de igreja, né, em casa espírita, a gente sempre percebe assim que o volume de mulheres é muito maior do que dos homens. Mas assim, eu acredito que dentro, principalmente de ambiente de trabalho, ou na casa mesmo, onde for, né, é muito melhor a pessoa que está também com a espiritualidade dela trabalhada, né? Ela torna o ambiente mais agradável, ela pensa não só nos crescimentos, né? No crescimento profissional, como também pensa no crescimento espiritual e tenta encaixar as duas coisas juntas, né? O ambiente é mais prazeroso também, né? É menos desgastante, é mais colaborativo, né? E quando os homens também partem para a espiritualidade, também eles se tornam mais colaborativos, se tornam mais participativos aí nas situações do dia a dia, né? Do trabalho, do que quer que seja aí. Ou também em casa, né? De tornar um ambiente melhor. É isso mesmo. Nossa, faz toda a diferença. E os homens têm, lógico, também a parte maravilhosa deles, que é de ser racional, ser prático, né? Então, Uhum. quando une essas duas forças, né, de você ter a espiritualidade, a sensibilidade e ter a praticidade dos homens, a racionalidade, isso é muito maravilhoso, né? Porque um ajuda o outro. Ainda mais quando a gente fala Exatamente. sobre o mês das mulheres, quando a gente defende algo, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, as mulheres têm que ganhar igual aos homens, ter o mesmo salário, você tem o mesmo cargo, você tem o direito, né, de fazer suas escolhas ali e tal. Às vezes as pessoas acham assim que você está criando uma competição, então a gente não precisa competir para ter os nossos direitos. A gente tem que respeitar as pessoas, respeitar os homens, respeitar as mulheres. E quando nós procuramos praticar a nossa espiritualidade, a gente simplesmente vai entendendo isso no nosso dia a dia e ali no trabalho. Exatamente. Então, você vai respeitar todas as pessoas, os homens, as As mulheres, mulheres. as diferenças, as escolhas que cada um faz. Ali, pode falar, Rô. Exatamente. E eu acredito também, Ana, que quando tem esse ambiente assim, existe a sororidade, né? Que as pessoas pregam tanto. Então, acho que quando tem a espiritualidade muito bem trabalhada, a gente tenta julgar menos. Quando isso não é tão bem trabalhado, qualquer problema, as mulheres se atacam muito, né? E isso é errado, né? Tem que ser É, mais colaborativa uma com a outra, entender um pouco mais a situação da outra. Eu acho que a espiritualidade também traz isso. Eu acho que foi até a Dani, ela colocou aqui em cima, né? Consegue se trabalhar é, melhor com as adversidades, com as diferenças. Então, tudo isso é muito importante, né? E tem que fazer isso, né? Eu acho que a tia Bel também colocou aqui, ó. Meu santo bateu com o santo dela, ou dele. Exatamente, tem que ser assim, né? Mesmo que não bata, a gente tem que criar também um ambiente não tão desagradável, né? Muitas vezes a gente não gosta de todo mundo lá no trabalho, mas a gente tem que criar um ambiente aí um pouquinho melhor, né? Todo mundo se exatamente. odiando não é bom, não. A gente precisa utilizar o que a gente tem de melhor, né, as nossas forças, as nossas competências, e principalmente colocar os nossos valores em ação lá, né? Uhum. Aquilo que a gente pensa de forma positiva para as pessoas, gostando ou não das pessoas. A gente não Exatamente. pode levar para o lado pessoal, né? Estando ali no ambiente de Uhum. trabalho, nós temos que ser profissionais, agir ali com respeito, procurar oferecer o nosso melhor às pessoas. Só que nem sempre isso acontece, né? Por mais que a gente às vezes tenha boa intenção, às vezes a gente erra, ou às vezes a gente tem que lidar com algumas pessoas que não têm esse mesmo comportamento. E aí é o desafio, né? Porque por mais que você fale assim, poxa, eu estou trabalhando aqui a minha espiritualidade, estou procurando fazer as coisas da melhor maneira. Só que às vezes tem aquela pessoa que reclama muito, às vezes aquela pessoa que não faz o trabalho direito e interfere no seu andamento, né? Que vai Uhum. influenciando o ambiente, não é? Como que a gente pode fazer? Aline, você tem algo, quer compartilhar algo sobre isso?
Assim, é aquilo que, né, a gente estava falando, que uma tem que estar ajudando a outra, e eu acho que a gente faz total sentido, por quê? Quando tem uma pessoa, por exemplo, reclamando muito, né, eu acho que aquela pessoa, ela deixa o ambiente mais carregado, sabe? Não fica harmonioso. Então, eu acho que, assim, quando você está conectado, né, com Deus, com o ser, como que vocês podem colocar, eu acho que você traz paz, você faz a diferença naquele lugar, né, junto daquelas pessoas. Quando um está ali reclamando, um está falando, criticando o trabalho do outro, você quando está com seu nível, né, espiritual ali acima, você consegue não fazer parte dessa rodinha, vamos dizer assim, e você trazer de uma outra forma. Falar assim, olha, ao invés da gente, de repente, falar dessa forma do colega, a gente não sabe o que ele está passando, a gente não sabe o que ela está passando, a gente pode ajudar, a gente pode auxiliar de alguma forma, né, trazendo uma palavra de consolo, algo nesse sentido. Então, eu acho que a gente acaba fazendo a diferença nesse sentido, né? Não que toda hora alguém vai estar ali, né, quem é cristão, enfim, levantando a mão, colocando a mão na cabeça. Não, não é isso, mas é você trazer a paz, né? A paz que excede todo entendimento. Então, ao invés de contenda, de confusão, de ficar com aquela coisa de fofoca, para não carregar o ambiente daquela forma, porque, gente, de verdade, você trabalhar com uma pessoa que ela só reclama, a palavra já diz tudo, né? Né? Que é da ré. Então você vai indo para trás, aquilo vai minando as suas energias. Você vai ficando para baixo, você não fica uma pessoa positiva, você não floresce, você fica mais apática. Não floresce, né, Ana? Então tem que ter um florescer na nossa vida. Então, eu acho que é isso. Exatamente. Cria um ambiente muito hostil, né? Não só da reclamação, a gente começa a ver fofoca, começa a criar um ambiente que, assim, você não tem mais prazer de ficar naquele ambiente, né? As pessoas querem fugir, tem duelos, é muito complicado. Então, assim, tem que ter isso, assim, a gente fica no mínimo 8 horas ali no trabalho, né? Então, eu sempre acredito nisso, a gente tem que tentar fazer um ambiente ser melhor. Vai amar todo mundo? Com certeza não. Vai ter pessoas que você se dá mais, outras não. Mas tentar criar um ambiente que realmente não seja desagradável. O que que eu posso fazer para melhorar, né, esse ambiente? O que que eu posso contribuir aqui para que torne o ambiente mais agradável, né? O que que eu posso te levar de melhor? É igual você falar, às vezes não tá bem, eu posso levar o conforto para essa pessoa? Posso, por mais que eu não me identifique tanto com ela, né? É o mínimo as pessoas se tratarem bem, com respeito, né? É o mínimo que a gente pode fazer, trabalhar a espiritualidade sempre nesse sentido, tornando as coisas um pouco aí mais agradável, criando um ambiente mais agradável, né? É verdade. Quando a gente percebe, assim, que às vezes a gente está convivendo com alguém, né, que tem esses comportamentos, e às vezes a gente também pode ser essa pessoa, se a gente não prestar atenção, né? Às vezes a gente fica. Pode acontecer com qualquer pessoa, né? Às vezes você tá nervoso, você tá estressado, às vezes acaba dando uma má resposta para alguém sem querer, porque ninguém é perfeito, né, gente? A gente tem que, né, pensar assim, né? Se a gente fosse perfeito, ninguém tava aqui nessa terra, né? Mas pode acontecer. Aí, assim, o que acontece nesse momento é que quando a gente está atento, né, está praticando a nossa espiritualidade, a gente consegue perceber mais rápido e corrigir isso de uma forma mais rápida também. Porque o autoconhecimento não, a espiritualidade também é uma forma da gente se autoconhecer. Então, quando a gente realmente pratica ali a nossa fé, aquilo que a gente acredita, né? Então, a gente sabe que quando fala espiritualidade, você quer ser uma pessoa melhor, tornar né, o mundo um lugar melhor, né, ser melhor para as pessoas, enfim, cuidar melhor de si mesmo. Então você começa a buscar formas disso acontecer, e você começa a se conhecer mais. Então você começa a prestar atenção, puxa, pisei na bola, então o que eu vou fazer aqui para corrigir, né? Como que eu posso, por exemplo, se eu sou um gestor e eu não estou num bom dia, eu tomar alguns cuidados para quando as pessoas vir falar comigo, né? Ou quando eu for dar um feedback para alguém também tomar cuidado, né? Como que eu vou dar esse feedback para conhecer as pessoas, as limitações das pessoas, a capacidade das pessoas ali para fazer um trabalho, o que que o ambiente ele está proporcionando ali de recurso material, né? Porque a gente está falando sobre espiritualidade, mas quando a gente está ali num trabalho, se você, por exemplo, é um gestor,
né? Vamos falar assim, um pouquinho dessa parte também, que é importante, né? Assim, espiritualidade ali, né? Você tem que ver se você realmente está cobrando algo justo do seu colaborador, né? Será que ele está tendo ali uma estrutura para ele poder entregar aquilo que você está pedindo? Você está pedindo de forma clara para ele? Porque isso também é espiritualidade. De repente, você cobrar em excesso, você torna aquela pessoa doente, estressada, com síndrome burnout, ansiedade. Em contrapartida, o colaborador também, ele precisa fazer o trabalho dele direito. Às vezes, o colaborador não gosta da empresa, se ele não gosta do trabalho que ele faz, ele acaba fazendo de qualquer jeito. Não é todo mundo, mas acontece. Se você tem a espiritualidade desenvolvida e você está num lugar que você percebe, poxa, eu não estou gostando desse lugar, eu não estou gostando da atividade que eu faço, qual que é o pensamento de quem pratica? Quem deve ter, né? O pensamento deveria ser esse, é o correto, né, gente? Qual é o pensamento? Poxa, eu não gosto dessa atividade, eu não gosto desse trabalho, mas eu vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, porque eu vou honrar o salário que eu vou receber no final do mês. Eu estou sendo pago para fazer isso, eu vou entregar direitinho, eu vou respeitar, porque, né, eu vou respeitar meu superior, eu vou respeitar os meus colegas. Eu não gosto, mas as pessoas não têm nada a ver com essa insatisfação que eu tenho aqui dentro para eu poder despejar isso nelas. Isso também é espiritualidade, né? A gente fazer essa diferença. Não é verdade? Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tem bastante gente aqui com a gente. Tá todo mundo bem quietinho ouvindo. Vocês podem conversar com a gente se quiser perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade, tá bom? A gente super gosta de interagir. E tudo isso vai interferir na produtividade também, não é? Você já alguém que tá aqui com a gente já passou por isso, por alguma situação assim? E vocês, meninas, assim, o que vocês acham nessa questão? Isso tudo vai impactando no dia a dia ali, né? Na forma como a gente trabalha, se você aplica ou não, se você lida com alguém assim ou não. Exatamente, impacta bastante. Eu acho que esses cargos mais altos também, já coordenação, gerência, né? Tem que ter um trato bem diferenciado ali. Não dá para ser de qualquer jeito, né? Eu acredito muito nisso, que a parte de coordenação, a parte de gestão, eles têm que estar mais interessados em cuidar de pessoas para atingir resultado do que eles atingirem o resultado, porque senão não sai resultado, né? Então, acho que a espiritualidade deles tem que estar sempre muito elevada, independente das crenças deles. Mas isso tem que ser muito trabalhado. São pessoas diferentes. Eu posso fazer o trabalho de um jeito, a Aline pode fazer de outro, a Ana pode fazer de outro, né? Essa pessoa vai ter que saber lidar com as diferenças dessas pessoas. Elas têm que trabalhar nisso, né? Acho que esse que é o foco aí da gestão também, né? Eu acho que é mais cuidar de pessoas para obter resultados. Aí sim ele consegue entregar um resultado. Do contrário, acho que não sai o resultado. Verdade. É uma ponte, né, Rô? É uma ponte, exatamente. Se ele está bem, né? Se ele não está bem, aquilo acaba refletindo, né, para a equipe, para os seus liderados. Então, eu acho que o gestor, né, o líder, né, o ponto focal ali no meio da empresa, né, enfim. Então, ele tem que estar bem, né? Porque, assim, é horrível você ter um gestor que já tem uma palavra pesada, né, o seu líder. E quando ele não está bem, né, e isso é nítido, né, isso é uma cadeia, né, vai para todos os outros liderados e vai deixando o clima pesado, as pessoas não conseguem desenvolver bem as tarefas, gostando ou não entrega o serviço com primazia, né, acaba se queixando mais ainda da atividade, aquela rotina começa a ficar maçante, fica aquele ambiente tóxico, né, vamos dizer assim, e vai trazendo isso para um todo, né, quando você vê, tá todo mundo desmotivado, todo mundo sem interesses, com as costas, assim, com peso, né? Carregando, parece um mundo, né? Cria um ambiente muito desgastante, né? Cria um ambiente mais de medo até do que um ambiente de entregas mesmo, né? Como é que eu posso ter um coordenador, um gestor, o que seja aqui, que a pessoa acaba dando mais medo e não sabe cuidar de pessoas, eu quero entregar o meu e tô saindo, não é assim que funciona, né? É um cargo de muita responsabilidade, eu acho que assim, envolve muito o gerir pessoas mesmo e trabalhar as diferenças, né? Qual é o seu talento? Né? Muitas vezes a pessoa está sendo também trabalhada de forma errada. Será que às vezes fazendo uma outra atividade, a pessoa não possa se desenvolver melhor? Né? Tem tudo isso, então tem que estar, acho que bem aí alinhado com
com a espiritualidade também. Acho que isso também envolve espiritualidade, né? Ter uma comunicação clara ali também, objetiva, estar receptivo a ouvir as pessoas, o que elas têm a oferecer ali. Às vezes as pessoas têm ideias e têm medo de falar justamente por conta do ambiente. Então, quando o gestor ele começa, quando ele tem esse lado mais empático, de ouvir, de entender, de perceber, igual a Rô falou, os talentos, ele cria um ambiente mais seguro e mais confortável para as pessoas poderem falar o que elas pensam, falar quando erra, tirar dúvidas. E aí isso vai interferindo também na produtividade, né? Porque impacta ali no dia a dia. Às vezes a pessoa lá olha para o gestor dela e fala assim, eu não vou falar com essa pessoa, com ele agora. Porque já viu que ele não tá com uma cara de bom dia. Não tá no bom dia, né? Coisa, não é que poderia ser resolvida, vai deixando para depois. Às vezes um colega de trabalho seu também, que vocês trabalham ali, um depende do outro, né? Para gerar um resultado, às vezes precisa finalizar uma atividade para entregar para o outro continuar, né? Dar sequência, às vezes, numa resposta que você precisa. A pessoa lá também precisa ter esse cuidado, né? De respeitar o tempo, né? Os prazos, respeitar os espaços, saber, né? Como se portar, como se comunicar numa reunião, porque tudo isso vai fazendo diferença ali para o ambiente também, né? Vai impactando em tudo. Se a pessoa não entende, por exemplo, que o trabalho, a forma como ela trabalha vai interferir no resultado que o outro também vai entregar, né, nos clientes, ou seja lá no que for, né, ela também não consegue ter essa visão sistêmica e ela também não está desenvolvendo a espiritualidade dela, porque quando a gente fala em espiritualidade no ambiente de trabalho, envolve você entender o impacto que o seu trabalho vai gerar, não só nas pessoas que estão ali diretamente ligadas a você, no seu gestor, ou no seu par, né? Às vezes as pessoas que estão ali do seu lado, no setor, seja lá o que for, num cliente, mas você entender de forma sistêmica qual o impacto que aquilo vai gerar, porque aí a gente entra em algo maior. Qual que é o propósito do meu trabalho? E aí entra na questão da espiritualidade. Qual que é o propósito do meu trabalho aqui? Qual é o impacto? Que bem que meu trabalho está gerando para alguém, de forma direta ou indireta? E aí você faz o seu trabalho de maneira diferente, porque você começa a olhar para ele com uma importância ali. Por mais que às vezes você fala, poxa, o que eu estou fazendo talvez não tenha tanto significado, mas procure um significado no seu trabalho. O impacto que ele vai gerar, porque aí você vai estar aplicando a sua espiritualidade, colocando algo significativo, isso vai interferir na sua produtividade. E vai trazer um benefício aí para o ambiente também, né? Porque você começa a ficar melhor, o resultado é melhor, vai estimulando ali as pessoas, né, naquele ambiente. Tem uma frase, né, Ana, que é assim, a gente fere gente e gente ama gente. Então, quando a pessoa ela tem esse feeling, né, que eu posso cuidar, eu posso amar e posso também machucar, o autoconhecimento, quando você tem o seu autoconhecimento, você acaba indo para uma outra linha, né, para não machucar, só trazer o amor, o autocuidado. É verdade. Pode falar. É muito diferente, né? Quando a gente tem no ambiente de trabalho pessoas, né, que gostam assim de se cuidar uma da outra, né? Que, igual você falou, gente que cuida da gente, né? Gente que ama a gente, cria um ambiente melhor, né? E gente que fere gente realmente cria um ambiente bem difícil. Então, muitas vezes você pode ter uma equipe gigantesca, vai ter ali meia dúzia que vai acabar tornando um ambiente muito tóxico, muito difícil para se trabalhar. E é aquilo, né? Às vezes a gente não pode acreditar muito em milagres, né? Que essas pessoas mudem a postura delas, a não ser que realmente elas queiram, né? Que isso toque nelas e elas falam, não, peraí, eu quero fazer a diferença aqui e vou mudar. Senão fica muito difícil, né? Aí a gente cria um ambiente bem ruinzinho. Algo que é bem importante a gente prestar atenção, quando a gente lida com uma pessoa assim, a gente tem que pensar que a gente não pode levar para o lado pessoal, que foram coisas que vocês trouxeram aí. Por quê? Você ou a Aline falou que quando alguém está passando às vezes a pessoa está passando por algum problema, acho que foi a Aline, né, que falou isso. Acho que às vezes a pessoa está passando por algum problema que não está bem, né? Às vezes é uma coisa dela mesmo, situações dela, da vida dela, e ela acaba levando aquilo para o ambiente de trabalho. Então, a gente, quando lidar com uma situação como essa,
A primeira coisa é, eu não vou levar para o lado pessoal. Eu sei que é um desafio, né? Porque às vezes você tá ali com a pessoa todos os dias naquela situação. Não é nada favorável, né? Você tá ali 8 horas nossa com a pessoa ali, né? Mas quando a gente começa a pensar assim, não leve para o lado pessoal, não é comigo, não é pessoal, é uma coisa que ela tem, você começa a olhar para ela com mais compaixão também. Né? Além da empatia, você tem a compaixão ali. E isso também é praticar a espiritualidade. Peraí, eu não vou ser uma pessoa reativa, combativa com essa pessoa, nem com ninguém, na verdade, né? Mas eu vou tomar um pouco mais de cuidado para lidar com ela, para ver o que eu vou falar, como eu vou reagir ao que ela me falar, sabe? Mas normalmente, Ana, acho que assim, quando a pessoa tá numa fase ruim, a gente percebe. É. A pessoa sai um pouco do normal dela, a gente vai entender que aquilo é um momento que vai passar. Agora tem pessoas que não, né? Que não tem isso. A pessoa é ruim mesmo e pronto, é aquilo 24 horas por dia. Assim, A hora a que gente... acorda até a hora que vai dormir. Exatamente. E também não é nem levando pelo lado pessoal, é a pessoa que ela é assim mesmo, ela É é o assim jeito com todo dela. mundo, é o jeito dela. E tá, né? Fazer o quê? A gente vai ter que se adaptar com a criatura ali. Mas é isso, assim, acho que quando a pessoa está num momento ruim, a gente consegue entender isso. A gente fala, não, é uma fase. Essa pessoa não é assim, tá acontecendo algum problema. Mas essa pessoa abre e fala, não, tô com um problema X. Então você vai entender, você vai dar uma respeitada naquele momento, você vai tentar, Uhum. né, não levar tanto problema para essa pessoa, vai tentar respeitar ali aquele momento dela. Mas agora, tem pessoas que não, né? Tem pessoas que realmente é bem complicadas aí para trabalhar, né? Que são pessoas que às vezes a gente não sabe nem como chegar na pessoa, né? É tão difícil que igual a gente fez aí os comentários, né? Às vezes vai postergando, você precisa falar com a pessoa, mas você evita, você tenta falar com outra, você tenta se esquivar dessas pessoas aí, né? É, exatamente. Às vezes tem que se afastar, né? Se você não Uhum, consegue manter ali a conexão, você procura se afastar, falar o mínimo possível, né? Só o que é o de uhum. trabalho ali, para não ter tantos problemas, né? Ó, eu tenho aqui, tem mais um tópico ainda que a gente precisa falar, mas eu quero ver, assim, com quem está assistindo a gente, se vocês já passaram por situações, assim, de ter que lidar com alguém muito pessimista, alguém que deixou um ambiente um pouco mais pesado, ou um colega de trabalho, ou um gestor. E se vocês, o que vocês fizeram diante dessa situação? E aí eu tenho 3 perguntas que me enviaram lá na minha caixinha, que eu fiz no meu store, e aí é mais ou menos sobre isso aqui também que eu acabei de perguntar para vocês. Se alguém quiser responder aqui para interagir com a gente, fiquem à vontade. Tudo isso que a gente estamos falando aqui vai gerar um impacto no nosso bem-estar. A gente fica ali 8 horas no mínimo no ambiente de trabalho, lidando com as pessoas, né? As pessoas muito bacanas, as pessoas que não são tão bacanas assim, né? Que a gente não tem, né? A gente não tem como escolher quem vai trabalhar com a gente. Então a gente precisa aprender a lidar. Como que isso acontece, né, gente, quando a gente passa por essa situação, né? A gente às vezes fica ali tentando lidar, né, com uma questão por muito tempo e fala assim, não, isso vai passar, porque às vezes você está num trabalho e você vai pensando assim, eu não posso sair desse emprego, porque eu tenho contas a pagar, eu tenho uma família, e às vezes você vai suportando ali por muito tempo uma situação que não está te fazendo bem. Isso vai gerando um impacto muito grande ali no bem-estar. Ou às vezes você trabalha há muito tempo num lugar. Tem várias coisas que vão acontecendo. Isso vai interferindo no bem-estar, né? Porque gera estresse, pode gerar síndrome burnout, entre tantas outras coisas, né? E mexe também na autoestima, não é, Rô? Não Mexe. tem essa questão da autoestima Mexe aí? bastante, mexe bastante. Porque tem hora que assim, você se sente mal, às vezes você se sente incompetente, às vezes você se sente burro, né? São várias situações que causam muito desgaste, não é só o desgaste físico parece que é o menor, parece que é um desgaste mental, né? Cria um ambiente assim, mental que é terrível. Você tem medo de errar, você tem medo de falar as coisas, você precisa se policiar no que você vai falar. Então, assim, é um desgaste mental muito grande, é um cansaço mental muito grande, né? Isso Uhum. cansa demais, cansa demais. E é muito difícil. Tem hora que, assim, você fala, você tem que ter
pensar no que você vai falar, porque a pessoa pode interpretar de outra forma, né? Você tem que ter todo um cuidado. Então, assim, você tem que estar num alerta muito grande, né? E isso vai minando você com o tempo, isso mina muito, assim, o seu psicológico mesmo, né? Verdade. Ó, tem uma pergunta aqui do Guiz. Acho que é Guiz que lê. Qual é o grande fator para começar bem no trabalho? Eu não sei se eu consegui entender bem essa pergunta. Para você começar bem no trabalho, você fala assim, no seu dia de trabalho, se for isso, aí se não for isso, você só escreve aqui para mim o que que é, tá? Especificamente. Para você começar bem o seu dia no trabalho, começar bem no seu trabalho, é você praticar a sua espiritualidade, fazer a sua oração. Ô, Aline, você está aí ainda? Sim. Tá, eu não estou te vendo, a Rô caiu, mas vamos continuar até ela voltar, tá bom? Então tá, ó, então, Guiz, é assim, para a gente começar bem o nosso dia, para quem pratica a espiritualidade, é importante a gente praticar a nossa fé, aquilo que você acredita, colocar em prática realmente, cultivar a sua espiritualidade. Então, você fazer uma oração antes de trabalhar, pensar que vai dar tudo certo, intencionar ali, né, pedir proteção pro seu dia, para você fazer seu trabalho direitinho, ter atenção naquilo que você vai fazer, e realmente fazer isso acontecer. Não só pensar, mas agir dessa forma. Então, você chegar e dar o bom dia para as pessoas, você ser cordial com as pessoas, né? Bom dia, obrigado. Coisas que parecem, às vezes, que são... Estou aceitando a Rua aqui novamente. Que às vezes você fala assim, nossa, mas é isso, se é isso eu já sabia. Mas às vezes tem gente que não faz o básico, né? Tem gente que não faz o básico. A Rô voltou. Tem, gente, desculpa, eu tomei um capote aqui. Tá? Então, ó, Guiz, vê se era isso que você queria, se era essa a sua dúvida, tá bom? Se eu respondi certo. Se as meninas quiserem completar também, falar alguma coisa sobre isso, da Eu acho que pergunta tá aqui, ó. certo. Complementando, né? Eu acho que para a gente iniciar bem o dia, não só no trabalho, para a escola, enfim, quando você acorda, quando você levanta, eu acho que aquele momento ali é um momento de você se conectar, fazer uma oração de agradecimento, né? Assim, obrigada, né? Pelo meu levantar, pelo meu respirar, porque tem pessoas que não têm essa oportunidade. E você já se conectar e falar, hoje eu não quero reclamar, hoje eu já quero colocar, né, para o Senhor esse dia, né, para Deus esse dia, os meus colegas de trabalho, os meus colegas de escola. Então, eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu gosto, né, de me colocar, né, eu exemplificando a minha vida, eu pego condução, os trens todos os dias estão insuportáveis, né, hoje foi mais um dia que foi até difícil para chegar em casa, mas amém que cheguei. Então, assim, se eu ficar com aquilo de só reclamar, de entender que aquele monte de gente, hoje a fila estava fora da estação para mim entrar, né, mas consegui. Então, se você fica só com aquilo, né, já acorda já reclamando, parece que aquilo o dia inteiro vai cozinhando e nada vai dando certo. Então, quando você já acorda, você já faz aquela oração, você já tem aquele momento, sabe, de você ficar 5 minutos assim com o olhinho fechado, fazer uma meditação, enfim, eu acho que tudo muda, né? Então, tudo que tem para tirar sua paz, para deixar você nervoso, para deixar você uma pessoa queixosa, reclamante, né? Que é muito chato, que fica ruim até para as pessoas que estão do seu lado. Ai, caramba, peguei um trem lotado. Ai, caramba, peguei uma pessoa que estava com... Enfim, então quando você já acorda, tem aqueles 5 minutinhos de entrega mesmo, sabe? Eu acho que faz total diferença. Como um escudo ali que você vai colocando, né, sua energia, né? Exato. Pra você É um escudo, você já um coloca uma barreira. É uma né? barreira. Isso. Pelo menos já começa bem, né? Já começa bem. Fala, hoje eu não vou reclamar, hoje eu só quero agradecer. Não vou reclamar do trânsito da Castelo nunca mais. Não. E na hora de também, tadinha, a Cássia tá aqui. Eu falo, o Castelo tava travado, meu Deus, não vou reclamar mais. Não reclama mais. Não, parece que tudo começa a atropelar, começa tudo a dar errado. Vamos só agradecer. Isso. Mas é verdade, sabia? É algo que a gente tem que resignificar, né? Porque fala, meu, mas a gente chega. Ó, até a Cássia colocou, quero ver, hein?
Não vou Puxa a orelha reclamar dela, mais, hein, Cássia. Vou falar, Cássia? graças a Deus, a Castela. Não, mas é verdade, a gente tem que mudar a forma de pensar. Porque, bem ou mal, a gente está chegando, né? A gente vai ter um conforto. Então eu falo, gente, é verdade, Aline, vou seguir Não é seus verdade? conselhos. Serve pra mim A gente tem também, que isso aí. pensar, É tá bom que vendo? Pensar a Cássia naquelas escreveu. pessoas que não podem. Não vou É bom mais que reclamar a dos Cássia vai futuros da ficar de Castela. olho, ó. A Rô, a Castela já Cássia vai falou, falar, olha o que você falou lá na live. né? Ó, você E reclamar, ó, o chinelo aqui. assim, quando a gente tem essa prática diária, ela vai fazer bem pra gente no nosso desempenho lá no nosso trabalho, na forma como a gente lida com as pessoas, a gente fica mais harmonioso, porque conforme a gente faz esse cultivo diário da espiritualidade, né, cada um do jeito aí que se encontra, isso vai trazendo uma harmonia interna. Então, você começa a trabalhar melhor, você conversa melhor com as pessoas. Então, por mais que às vezes alguma coisa ali te incomoda, você falando, você vai pensar com mais clareza. Não, peraí, eu não gosto do trabalho que estou fazendo, mas eu vou fazer meu trabalho direitinho. Poxa, talvez eu não vou muito com a cara do meu chefe, mas ele é meu chefe, preciso respeitar ele. Poxa, esse colaborador aqui não é muito, não tá rendendo muito. Peraí, deixa eu ver como eu vou conversar com ele para mostrar que ele não, o desempenho dele precisa melhorar. Não vai chegar, né, como um trator em cima das pessoas, né? Vai saber, por mais que tenha ali, né, uma dificuldade, seja o gestor, seja o colaborador, as pessoas elas vão ter esse respeito, esse cuidado, essa gentileza um com o outro, né, para poder entregar o resultado ali que precisa. E, consequentemente, isso vai contribuir para você aumentar o seu bem-estar, né? Porque você, olha quantas coisas vão reverberando, né? Você começa o seu dia bem, você vai contagiando as pessoas que estão ao seu redor. Inclusive, eu quero até aproveitar isso, porque tem uma pergunta aqui. Peraí, gente, cadê as perguntas? Onde eu coloquei as perguntas? Ah, aqui, peraí. Achei. Tá com um monte de folhinhas aqui, ó. Tem uma pessoa que escreveu aqui, ó, pra mim. Lá no meu store. Ela falou assim, ó, que tem a ver com o que a gente tá conversando agora. A primeira foi assim, como lidar com colegas pessimistas e que vivem reclamando. A gente acabou já respondendo aqui na nossa conversa aqui na live, né? A outra é, que tipo de influência espiritual podemos ou conseguimos passar para essa pessoa ou para esse ambiente, né? Ela colocou aqui para essa pessoa. Vocês querem me responder? Quer que eu falo primeiro e depois vocês vão falando? O que vocês preferem, Rô e Aline? Pode falar. Posso falar? Pode. Que tipo de influência espiritual podemos e conseguimos passar para essa pessoa que está com essa dificuldade de reclamar, ser pessimista, né? De tumultuar ali um pouco o ambiente. A nossa influência, quando a gente pratica a nossa espiritualidade, é justamente a nossa atitude. É mostrar através de atitude, sabe? Se a pessoa está reclamando, você não entrar na reclamação dela, sabe? Você não debater, você não entrar na crítica, você não entrar na onda dela. Então, você continuar sendo otimista, você fazer o seu trabalho direito, você ser gentil, você ser cordial, você ser uma pessoa motivadora, que incentiva os outros, que colabora, ao invés de ficar competindo. Isso já é uma forma de você influenciar as pessoas à sua volta, né? Você está tendo um comportamento mais positivo, uma atitude mais positiva. Então, às vezes, o fazer é muito melhor do que o falar, né? Você ficar ali falando. Até porque, no ambiente de trabalho, tem pessoas de várias religiões, né? Várias crenças. Como a gente já teve um comentário aqui da Dani, né? Então, tem várias religiões, tem várias crenças. Então, a gente não pode impor as nossas crenças, as nossas ideias para as pessoas em lugar nenhum, muito menos no ambiente de trabalho, né? A gente precisa... Lógico que a gente pode falar aquilo que a gente acredita, mas sempre de uma forma respeitosa. E no ambiente de trabalho, se você age de acordo com aquilo que você acredita que é bom, né? E quando a gente fala sobre espiritualidade, é você levar amor para o ambiente onde você está, você levar empatia, você levar compaixão, você levar esperança. Então, eu posso falar sobre isso, eu posso vivenciar dessa forma, sem eu ficar exatamente impondo a minha ideia sobre uma crença, sobre uma religião, sem utilizando a espiritualidade assim. Exatamente. Né? E tentar levar o seu melhor. Acho que é isso, sabe? Você não ser uma pessoa de puxar tapetes, e sim uma pessoa de você colaborar, de você ajudar no que você pode fazer, né? Muitas vezes você não consegue ajudar no trabalho, mas você consegue num apoio, né? Tudo isso também faz parte da espiritualidade, né? Verdade. É verdade.
Porque tem gente que pensa que, assim, que para se dar bem, né, você tem que prejudicar o outro, fazer Exatamente. um leve e trás, né, e é bem isso, gente, independente da religião, né, da crença de cada um, eu acho que a espiritualidade, ela é isso, que você não precisa puxar o tapete do outro, prejudicar, né, assim, cada um tem o seu momento, né, para brilhar, né, naquele local de Uhum. trabalho, para ser promovido ou não. E você estando bem com o seu nível, né, de espiritualidade, você sabe que no momento certo, o que é para você vai chegar até você. O que é seu, ninguém tira, né? Isso é o Exatamente. mais importante. E você também ficar feliz também com a vitória dos outros, não é? Com a Eu vitória acho dos que outros, é é tão verdade. feio a gente ver, às vezes, num ambiente de trabalho, poxa, o meu colega do lado aqui saiu bem no trabalho, ou ele é uma pessoa que, sei lá, se destacou em alguma situação, e eu olhar e ter um desprezo em relação àquilo, sabe? É horrível As isso daí. pessoas não ficam felizes, né, Rô, com a nossa felicidade, né? Exatamente, Parece que incomoda, né? exatamente, você tem que vibrar com isso, sabe? Poxa, o que que Claro. essa pessoa fez de bom? O que que eu posso me espelhar nela para ser melhor, não é? Poxa, essa pessoa está conseguindo, eu quero me espelhar nela, eu quero ser parecida com ela, né? De tirar isso e tentar também você se, como é que fala? Você se melhorar, né? Eu acho que isso também é importante. Tudo isso a gente tem que levar, né, de melhor. Eu falo sempre que a gente tem que estar tentando levar o que a gente tem de melhor para o nosso ambiente, seja de trabalho, seja no nosso círculo de amizades aí. A gente sempre tem Verdade. que estar se inspirando, né? Se inspirando nas pessoas, você também ser inspiração para as pessoas. A gente sempre pensar é, no que a gente quer levar para as pessoas, no que a gente não só levar, mas qual reação que a gente quer gerar nas pessoas. Quero Uhum, que as pessoas se sintam bem do meu lado, que elas se sintam. Essa palavra as pessoas não gostam de usar muito no ambiente de trabalho, que é o acolhimento, uhum. né? Mas você pode ser cordial, você vai falar acolhimento, as pessoas, então no trabalho você vai falar de acolhimento. Mas, gente, né, são pessoas. Verdade. A gente precisa ter essa empatia, esse cuidado. E é cientificamente comprovado que a pessoa que tem pelo menos um amigo no trabalho, um melhor amigo no trabalho, aquele amigo que ela pode trocar ideias, conversar e almoçar, sabe? Que realmente faz uma amizade bacana, faz uma conexão bacana, é uma pessoa que se sente mais feliz e ela tem mais estímulo de trabalho, ela faz o trabalho dela melhor porque ela sabe que tem alguém ali, sabe? Ela pode contar, que ela pode compartilhar. Quando a pessoa ela não consegue ter essa conexão, isso vai interferir na produtividade dela, vai interferir no bem-estar dela. Porque, poxa, eu vou ter que ir para um lugar todos os dias, que eu não tenho uma pessoa. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, quando está no ambiente de trabalho, de ser uma pessoa que inclui os outros. Não estou dizendo que você vai ficar... Às vezes você fala assim, poxa, tem uma pessoa que é extremamente chata, eu não quero ter aquela... Ninguém quer, né? Às vezes tem uns, assim, no trabalho, pelo Sempre amor de Deus. tem, né, Ana? Ninguém quer almoçar junto, ninguém sabe, mas às vezes, né, a hora que for um pouquinho mais de gente, convida a pessoa, olha, você não quer almoçar se você achar que deve. E às vezes é uma gentileza, uma faísquinha, uma luzinha que você acende e ela começa de repente a perceber que ela pode ter amigos e ser um pouquinho melhor ali, né? E todo mundo vai aprendendo também. Porque isso é também a espiritualidade, embora seja às vezes desconfortável. Uhum. Mas a espiritualidade não é só a gente fazer coisas que a gente gosta, né? Então, às vezes, a gente também precisa fazer coisas que a gente não gosta. Mas É também tem gente verdade. que se exclui, né? Tem Hã? pessoas também que se excluem. É, Tem pessoas que assim, não, eu não quero me misturar e não vou, e não tem jeito, entendeu? Eu tenho o meu grupo aqui, é esse aqui e pronto. Não me eu misturo, né? falo, né? Que é bem difícil. Aí eu falo, a gente vai tentar fazer a nossa parte, né? Quer participar, tá A gente aqui, faz o não que quer, ó, pode, né, Rô? né? Cada um faz o que Quer pode, né? É participar, participa, verdade. não quer, ó, um Não quer beijinho, né? beijo. Que é isso. O Ai, barco gente. vai tocar do mesmo jeito. O importante é a gente transmitir sempre positividade. Né? Você pode transmitir positividade através de um sorriso, através de uma gentileza, através de você perceber que às vezes tem uma pessoa que ela tá muito apurada, né? Como diria, isso aí é coisa de mineiro, apurado.
É inevitável, né? Quando a pessoa está ali com muito trabalho, está muito sobrecarregada, se você tem essa possibilidade, né? Se faz parte, né, ali das suas possibilidades, de repente você dá um apoio, você dá uma ajuda para ela. Isso também é ser positivo no trabalho, isso também é praticar a espiritualidade, né? Perceber as necessidades de quem está do seu lado, né? Se você pode fazer isso, claro, né? Dentro dos seus limites ali de atuação dentro da empresa, que a gente sabe que isso também é importante, a gente saber quais são os limites da nossa atuação ali, né? De trabalho, né? De interação com os outros. Meninas, nós estamos chegando aqui no fim da nossa live, já vai dar 9 horas. Olha como passou rápido. Sou rápido. Passou. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ou compartilhar aqui com a gente, fiquem à vontade, né, sobre espiritualidade no trabalho, contar se vocês praticam a espiritualidade, se vocês conhecem alguém. E meninas, se vocês quiserem deixar alguma mensagem, alguma sugestão, mais do que vocês já falaram, porque a gente já deixou um monte de sugestão aqui de prática, foi uma live assim, de bastante exercício, né, para praticar, né? Porque tem muita coisa aqui que a gente falou que dá para fazer já. Não é? Acho que a mensagem é essa, né? A gente sempre tentar ser o melhor, né? Nossa melhor versão sempre. Não tentar levar situações que sejam prejudiciais aos outros. A gente sempre tem que tentar levar situações que sejam melhores para nós, né? Eu acho que isso é uma evolução espiritual muito grande. A gente sempre tá aí tentando se melhorar, né? O que eu posso melhorar aqui? Acho que é isso. Essa é a minha mensagem, gente. Muito obrigada, gratidão. Aline, não tô vendo seu rostinho, não consigo saber se você quer falar algo ou não. Ah, gente, o que eu quero falar é que assim, que a gente tem que tomar cuidado, né? Que a gente possa ser luz, né, na vida das outras pessoas, menos julgamento, mais amor, mais empatia, né? E vamos exercer mais isso, né? O cuidado com o outro, né? Elevando a nossa espiritualidade todos os dias, em qualquer ambiente, para a gente ter uma qualidade de vida muito melhor. É isso. É verdade. Ai, que lindo, meninas. Eu amei. Gratidão demais. Quando a gente consegue praticar isso, tudo isso que a gente vem conversando aqui, a gente começa a pensar mais na solução, né? Ao invés de pensar nos problemas. E aí a gente faz tudo isso, né? A gente procura fazer tudo isso. Mas gratidão demais por vocês virem. É um ótimo mês das mulheres para vocês. Obrigadão mesmo. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, que participaram. As pessoas escutaram bastante, algumas comentaram. Né, interagirem aqui com a gente. Quem também mandou as perguntas para nós, que a gente foi respondendo aqui conforme foi surgindo o nosso bate-papo, respondemos as perguntas das pessoas. Muito, muito feliz com essa live, gente. Eu amei. A Aline, olha, tá de parabéns, hein, Aline? A primeira live, tá vendo? Obrigada. A primeira a gente não esquece. Os meninos, mulheres maravilhosas, minhas amigas queridas. Muito obrigada, gratidão mesmo. Obrigada também, de verdade. Obrigada a todo mundo que entrou, que participou. Obrigada pelo convite. Né? Obrigada, Aline. Sabe, obrigada. Você mora aqui no meu coraçãozinho. Agora a gente precisa marcar um encontro pessoalmente, pra gente bater papo. É verdade. Bora bater papo. Pessoal, para quem tá aqui, toda segunda-feira às 20 horas eu faço live falando sobre autoconhecimento, bem-estar, realizações, sim, espiritualidade, que é o florescimento humano. Ele fala totalmente sobre espiritualidade, não tem como. É espiritualidade pura. A gente pensar nos nossos objetivos, nas nossas realizações, sim, concretizar aquilo que é importante, mas sempre fazendo, né, tudo isso com os nossos valores, com ética, né, com responsabilidade social também, e tudo aquilo que a gente decidir fazer. Então, quem quiser vir conversar comigo, vai ser um prazer ter vocês aqui comigo, tá bom? E as lives sempre ficam gravadas aqui, se vocês quiserem compartilhar com alguém, passar para alguém, né? É só entrar aqui na minha página, que vai estar disponível aqui no meu feed, ou nos destaques escrito lives também fica ali, para quem não encontrar, tá bom? Então, meninas, gratidão mesmo para todo mundo. Uma boa noite, uma boa semana. Um feliz mês para as mulheres, né? Obrigada. Obrigada mesmo, gente. Feliz mês para todas. Um beijo, meninas. Nós, beijo, tchau. Beijo.